Bem-vindos ao Repórter São Carlos. Fundo Social recebe mais de 1 tonelada de alimentos arrecadados durante o Matsuri. FATEC tem isenção de taxa para vestibular. FESC promove palestra sobre assédio moral e sexual. E a nossa entrevista especial com a doutora Amanda Rocha, que explica tudo sobre como viver em condomínios. Essas e outras notícias você confere agora no Repórter São Carlos. A FATEC está com inscrições para isenção ou a redução de taxa do vestibular. São vários cursos superiores de tecnologia, com duração de 3 anos, voltado para o mercado de trabalho. Ellen Polacchini tem mais informações. É isso mesmo, eu estou aqui com o coordenador de graduação, Maurício Angeloni, que nos dará detalhes sobre essa oportunidade da FATEC. Então, como funciona essa oportunidade? Olá, Ellen. Então, essa é uma chance, então, para as pessoas fazerem a solicitação de isenção e redução da taxa de vestibular. A FATEC é uma faculdade pública, então a pessoa não gasta nada para estudar, nem um centavo, mas o vestibular tem uma taxa e esse é o momento para solicitar a isenção e redução da taxa de vestibular, que vai até agora, dia 12/9. Tá? E quem quiser saber mais informações sobre o curso, como funciona? Então, pode entrar no site vestibular.fatec.sp.gov.br. Esse é o site em que o candidato pode fazer a solicitação de isenção e redução da taxa de vestibular, ou pode entrar no site fatecsaocarlos.sp.gov.br e conhecer um pouquinho mais dos cursos de graduação. Temos 4 cursos de graduação, todos cursos de nível superior, graduação em gestão da produção, graduação em Big Data, graduação em gestão de RH e graduação em gestão empresarial. Todos os cursos superiores, os 2 cursos primeiros, gestão da produção e Big Data, eles são no campus 2, provisoriamente lá na Escola do Arlindo, e gestão empresarial e gestão de RH são aqui provisoriamente no Estelina Placo, no campus 1. Confira agora as vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador São Carlense. A Casa do Trabalhador São Carlense fica na Avenida São Carlos, 1800. Mais informações pelo telefone 3374-1750. A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Érica Risse Donato, recebeu na última sexta-feira da Secretaria de Cultura e Turismo da Fundação Educacional São Carlos e também da Colônia Japonesa, entidade organizadora da 14ª edição do Matsuri, 1,2 tonelada de alimentos não perecíveis. É a primeira vez que o festival recebe doações do público. O Matsuri foi realizado nos dias 30 e 31 de agosto para celebrar a cultura japonesa com foco em arte, gastronomia e manifestações artísticas, levando um grande número de pessoas para o campus da FESC na Vila Neri. O Matsuri, além de ser uma festa que promove a cultura, a integração do Brasil com o Japão, tem esse papel agora, pela primeira vez teve esse papel também de solidariedade, um papel social de arrecadar mantimentos, de arrecadar alimentos não perecíveis que estão sendo doados hoje para o Fundo Municipal, para o Fundo de Solidariedade do município. Essa foi uma ideia que a própria comunidade japonesa nos trouxe e na discussão foi muito interessante, foi muito importante essa iniciativa e a comunidade está de parabéns. A nossa expectativa, nosso interesse, a nossa vontade é que isso siga nos próximos anos e isso evidente aumente, porque é uma atividade, além de ser uma atividade muito bonita, é uma ação muito bonita de desprendimento da população para ajudar as pessoas. Todos os lugares falam em festival do Japão, mas aqui não, nós fizemos questão de botar a palavra Matsuri, que quer dizer festival em japonês. Aí deu muito certo, porque a comunidade já estava organizada
E aí, em 2008, durante o centenário da imigração japonesa, foi colocado dentro da programação festiva do centenário. E aí foi o primeiro São Carlos Matsuri. Então, a gente fala que nós estamos no 14º, mas teve um evento precursor. Eu achei muito bem colocada a ação social, porque aqui favorece, porque o espaço é fechado, né? Então, lá na entrada, o pessoal da FESC ficou e foi recebendo. E como o volume é grande, então eles foram recolhendo e guardando com segurança. Então, todo o mérito é da própria prefeitura, né, através da Secretaria da Cultura e também da Fundação Educacional de São Carlos. E nós ficamos muito felizes, né, em poder, de alguma forma, estar contribuindo, né, ou retribuindo, né, porque o público de São Carlos adotou, abraçou o São Carlos Matsuri e deu a impressão que estavam aguardando a realização deste Matsuri. Tal foi o afluxo de público e foi uma coisa surpreendente. Nós adoramos, primeiro ganhamos espaço, segundo mais segurança, porque aqui é um ambiente fechado. E como a gente teve um evento que a gente fez o ano passado com arrecadação de alimentos, então a gente quis trazer para o Matsuri também, né? No evento passado, que foi o Geek Sanka Fest, que foi lá no Zuzão, a gente conseguiu umas 5.000 pessoas e a gente arrecadou 800 quilos de alimento, né? E para a gente é uma satisfação ter arrecadado mais de 1 tonelada, né? Como é a primeira vez que a gente faz arrecadação de mantimentos, as pessoas não estavam acostumadas, né? Então, na divulgação do ano que vem, a gente vai insistir nisso, pedir para as pessoas trazerem 1 quilo de alimento, que não vai fazer falta para ninguém, mas vai fazer muita diferença para muitas famílias, né? Essa união, né? Essa amizade, os braços aí, essa ligação entre a cultura brasileira e nipônica nos trouxe para o Fundo Social um bom retorno, 1 tonelada de alimentos para a nossa cidade. O Fundo Social tem trabalhado diretamente com a população no sentido daqueles que vão lá à procura de alimentos e ainda não têm cadastro, estão aguardando algum cadastro, como por exemplo no Cade Único. A gente faz esse atendimento de assistencialismo emergencial. Então, aquela pessoa que estiver precisando, nós temos sempre esse estoque. No momento, no caso, né? Não sempre, eu não posso falar sempre porque às vezes fica escasso. O fundo trabalha doando, então a gente precisa receber. Então, aquela pessoa que se sentir, né, querendo fazer a doação, o fundo trabalha das 8 às 5 da tarde, a qualquer momento a equipe está lá para receber a sua doação. Alimentos e roupas também em boas condições. Terça-feira de sol com aumento de nebulosidade, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Na quarta-feira, sol sem nuvens no céu, mínima de 16 e máxima de 32 graus. Na quinta, sol com aumento de nuvens, mas ainda sem chuvas, mínima de 15 e máxima de 33 graus. A Fundação Educacional São Carlos realizou uma palestra sobre assédio moral e sexual conduzida pelo juiz titular da primeira Vara de Família e Sucessões, Dr. Paulo César Escanavez. O encontro, realizado no Campus 1 da Vila Neri, contou com expressiva participação do público interno e externo, em busca de conhecimento e orientações sobre um tema de extrema relevância social. O assédio, a gente nota que ele como que é direcionado, sabe, para uma pessoa, para um grupo de pessoas. E ele acima de tudo, ele tem como objetivo aviltar a dignidade de alguém. Então, quando ele tem esse viés de depreciação do outro, né, nós temos a configuração do assédio, porque ele é precedido de uma reiteração. Então, aquilo como que se tornou um mecanismo para humilhar, para depreciar, para falar para a pessoa, ele não precisa falar de forma verbal, nada, simplesmente ele, com aquela conduta, a mensagem que ele passa tá vendo, você tem deficiências e eu faço questão de mostrar suas deficiências. O judiciário mesmo tem reagido bem, a Justiça do Trabalho tem reagido muito bem, né?
Nós temos, mas acima de tudo, o Ministério Público do Trabalho tem agido muito nesse sentido, mas o assédio é algo que depende, no combate, da própria manifestação da sociedade, para poder colocar o assediante, né, num lugar de destaque, justamente para ele se sentir, então, intimidado e como que renovar o modo dele de ver, de sentir e de agir, principalmente. Tem aí uma frase que hoje ouvi aqui de um dos participantes, que quando você conhece, aquilo te liberta, porque você passa a conhecer e você procura, então, encontrar uma solução para o problema que te atazana. Então, a importância de conhecer, é para isso. Muito importante a gente melhorar o ambiente de trabalho, falar para os nossos servidores, ter cada vez mais empatia entre subordinado e superior e vice-versa, porque o assédio às vezes acontece na forma de se falar, na falta de lianeza, na falta de empatia. Pedir para alguém trabalhar não é assédio, mas você ficar importunando, ficar exigindo, ficar desmerecendo, é coisas que não pode acontecer no nosso meio. Ainda mais na FESC, que nós temos um TAC, um termo de ajustamento de conduta, que estabelece que qualquer ato que seja caracterizado como assédio moral dentro da FESC ou até assédio sexual, nós pagamos uma multa diária. Enquanto a gente não apurar esse fato, a FESC, aquela que alguém criticou aí na época, que o poder público pagar. Então nós temos que ter realmente um olhar clínico para isso e evitar sempre que haja isso aí. Eu acho que com essa palestra, essa maravilhosa palestra do Dr. Paulo, nós contribuímos muito para a melhoria no ambiente de trabalho. A palestra está disponível no canal do YouTube da Fundação Educacional São Carlos. Confira agora mais algumas vagas de emprego na Casa do Trabalhador São Carlense. A Casa do Trabalhador São Carlense fica na Avenida São Carlos, 1800. Mais informações pelo telefone 3374 1750. A nossa entrevista especial de hoje é com a advogada doutora Amanda Rocha, que é especialista em direito civil e condominial. De acordo com os dados do censo de 2022, divulgados pelo IBGE, a proporção de brasileiros que moram em apartamentos cresceu 12,5%. Esse crescimento, conhecido como verticalização, é uma resposta ao adensamento populacional nas grandes cidades e regiões metropolitanas. Pensando nisso, nós trouxemos a doutora Amanda para explicar como viver em harmonia nesses locais, já que muitos moradores nunca tiveram essa experiência. Doutora, obrigado pela presença. Eu começo afirmando que morar em condomínio tem muitas vantagens, como segurança, privacidade, área de lazer, controle de acesso, mas, como tudo na vida, tem suas desvantagens, como ter que cumprir regras, por exemplo. Olha, a necessidade de cumprir regras a gente vê em toda a sociedade, né? Então, é claro, não é diferente dentro dos condomínios. Então, dentro de condomínio, cada um tem o que a gente chama de regulamento interno e a convenção, que são sim as regras e que muitas pessoas desconhecem quando vai morar em condomínio. Principalmente quando a gente fala de condomínio vertical, né? Que são aqueles condomínios em que você mora praticamente em cima do outro. Então, é óbvio, as regras são questões, assim, imprescindíveis dentro de um condomínio. É necessário, sim, seguir regras. Só lembrando, essas regras servem para todo tipo de condomínio, seja vertical e as casas, né, horizontal, como a gente chama. Funciona em qualquer condomínio, seja ele condomínio vertical ou horizontal, as regras se aplicam a todos eles. O que vai diferenciar é a convenção e o regimento interno de cada condomínio. Porque se você tem um condomínio vertical, ele tem normas específicas porque a estrutura dele exige isso. E quem tem um condomínio horizontal é a mesma coisa. Então, às vezes, o horizontal, a gente tem talhures, tem outras situações que quando a gente vai se deparar com um condomínio horizontal, não existe. Então, existem regras para os dois. Vamos focar então nos verticais.
Quais as principais reclamações? Nossa senhora, isso a gente pode contar, meu Deus do céu, não tem mão para caber, né? Tantas coisas assim. Mas as reclamações maiores são de barulhos, né? Porque hoje a gente tem um problema muito sério, inclusive na questão estrutural dos condomínios verticais. Então, a questão sonora, ela é muito complicada. Então, a gente tem pisar, né, o pisar mais forte, a gente tem essa questão de bater de porta, ou bater de talheres, e isso incomoda muito. Fora as questões da convivência em si mesmo, que é o que a gente fala de... Às vezes a pessoa na casa dela quer fazer um churrasco, e aí mesmo não podendo, ela acaba fazendo, e aí vai a fumaça para o outro. Fora a questão do tabaco também, tem pessoas que são acostumadas a fumar, e aí o cheiro do tabaco incomoda os outros condôminos. Então, a gente tem diversas reclamações, mas a que mais hoje a gente se depara, né, no âmbito judicial é a questão do barulho. Porque as pessoas elas não conseguem entender que hoje elas moram em cima de outras pessoas ou embaixo, então é necessário ter um cuidado maior, tanto na hora de caminhar dentro de casa, na hora de fazer um jantar, na hora de bater uma porta, na hora de tomar banho, porque às vezes tem condomínio que tem a banheira e faz barulho. E se você tomar banho 2, 3 horas da manhã, aquele seu vizinho vai se incomodar e ele vai reclamar e vai chamar a portaria, né? Então, questão de garagem, pets, também são reclamações frequentes? Tudo isso, são problemas também, que a maioria deles não está convencionada, né? A gente tem um problema que dentro das convenções no regimento interno, eles às vezes deixam de regular esses tipos de situação. Então, quantas vagas cada condomínio tem direito, como que vai ser essas vagas, se essas vagas elas são vagas presas ou elas são vagas soltas, porque quando as pessoas compram um condomínio, elas quase não olham essa questão de vaga. E aí que está o problema, porque quando você compra um condomínio, você tem que analisar se a vaga do seu condomínio, ela está solta ou está presa, porque senão você vai ter que dividir com o seu condômino ali, com o seu morador e o vizinho, e vai ter que tirar o carro, entregar a chave, e aí tem um conflito, porque muitas pessoas não querem deixar o patrimônio dela na mão de outras pessoas. Só que na hora que a gente convive dentro de um condomínio, às vezes as regras, elas vão impactar, inclusive, nos nossos bens individuais. Doutora, quando você aluga, de quem é a responsabilidade? É do dono ou do locatário? Essa é uma dúvida que vários condôminos sempre me perguntam. Porque tem pessoas que compram um apartamento só para investimento, né? Mas esse apartamento, a gente não pode esquecer que quando nós compramos uma propriedade, nós temos responsabilidade sobre a propriedade. Quando a gente aluga, a gente só está deixando que a pessoa utilize aquele imóvel. Então, ou seja, a gente está dando a posse temporária para aquela pessoa. As responsabilidades ainda continuam do proprietário. Então, se existir alguma situação de falta de pagamento de cota condominial, multas, né, em relação à transgressão dentro do condomínio do seu inquilino, e o seu inquilino não pagar, a responsabilidade é sim do proprietário. Por isso é importante, no momento da locação, fazer um bom contrato, porque o condomínio perante o proprietário tem uma responsabilidade e o condomínio vai cobrar o proprietário. Só que o proprietário também tem direitos e ele está passando esses direitos temporários para o inquilino. Então, dentro do contrato do inquilino com o proprietário, é necessário ter essas diretrizes para que futuramente, uma questão judicial, aquele proprietário possa requerer do inquilino as questões financeiras, perdas e danos, entre tantas outras coisas que o inquilino possa ter feito durante a permanência dele no imóvel. Uma última pergunta, as áreas comuns são de todos ou de ninguém? A área comum é de todo mundo, sim, tá? Só que a questão, assim, como a gente está dentro de uma regra, né, uma mini sociedade, nós temos que entender que essa sociedade, ela possui um diretor, ela possui alguém que é responsável por ela, que é o síndico, os conselheiros, todo aquele corpo diretivo. Então, aquele condômino, ele pode se valer da área comum porque também faz parte da propriedade dele, mas ele também tem que entender que o condomínio, aquela
coletividade vai preponderar sobre aquele direito individual dele. Então não basta ele querer sair e fazer o que ele quiser, porque ele vai dizer que aquele pedaço é dele, se isso estiver de fato prejudicando a coletividade. Então a partir desse momento é a obrigação do síndico, do conselho, de uma assembleia, deliberar aqueles comportamentos daquele morador para evitar que seja feita várias transgressões do regimento interno e da convenção. Queria agradecer a doutora Amanda, que é especialista em direito civil e condominial. Muito obrigado, doutora. E se você tiver alguma dúvida, perguntas sobre esse ou outros assuntos, nós temos o nosso WhatsApp, que é o nosso canal, onde você pode e deve acessar e deixar a sua sugestão de pauta e também suas perguntas. Anote aí, é o 16 997 207157. Eu vou repetir para você, 997207157. O Repórter São Carlos volta amanhã às 18 horas. Muito obrigado pela audiência. Mais notícias do Brasil e do mundo você confere logo mais às 19 horas no Repórter Brasil. Acompanhe a TV São Carlos nas redes sociais e reveja as principais matérias. Até amanhã com mais notícias de São Carlos.